tem um outro telescópio muito legal que a NASA vai lançar, que é o Telescópio dos Mundos Habitáveis. Sérgio Sacani, geólogo. 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. A gente tem o planeta Terra, que tem um negócio que é fundamental para a gente viver, que é a atmosfera, mas para a astronomia é terrível. Então, a atmosfera gera aberrações cromáticas, ruídos e tudo. Então, você tem um telescópio em Terra, é muito bom, lógico que a gente tem vários, só que você tem que lidar com esse problema. E aí, sempre se teve a ideia, por que não colocar um telescópio no espaço? É uma ideia que é meio básica, né? Se a Terra é problema por causa da atmosfera, vamos pôr no espaço. Lá na década de 70, um cara chamado Spitzer, um grande pesquisador da NASA, ele falou assim, vamos construir um telescópio no espaço. Qual é o problema? É extremamente caro você fazer isso. Com qual objetivo? Melhorar a observação. Então, estudar galáxias distantes, estudar melhor os planetas, estudar melhor as estrelas, estudar todo o universo. A gente vai estudar muito melhor. Vai estudar no espaço, a gente não tem dia e noite. Então, o telescópio poderia ficar orbitando a Terra e adquirindo dado o tempo todo. Então, tem muita coisa boa. O problema é que é extremamente caro. Para fazer um projeto desse andar, você precisa dar nos Estados Unidos, né? Vamos pegar nos Estados Unidos, a NASA é uma agência governamental e ela precisa de grana, que quem aprova o orçamento da NASA é o Congresso americano. O Congresso americano é formado por deputados que são de vários estados americanos. Então, o que você precisa fazer? Convencer os deputados para aprovar o orçamento para você fazer aquilo que você quer. Só que não adianta você convencer os deputados, porque o deputado responde quem? A população do estado que vota nele. Então, você precisa convencer a população. O Spitzer, esse cara aí, o que ele fez? Ele começou a rodar os Estados Unidos com o projeto de um telescópio espacial no bolso, que virou depois o Hubble. O Hubble nasceu assim. Então ele rodava os Estados Unidos e ele ia conseguindo apoio popular, com isso ele conseguia apoio dos deputados, com isso ele conseguiu verba na NASA para que o telescópio Hubble pudesse ser construído. Isso aí começou ali em 1977, o Hubble só foi ser lançado em 1990. Ele é um telescópio que vê o universo no que a gente chama faixa visível do espectro. Então você tem um espectro eletromagnético que vai lá, ultravioleta, azul, laranja, vermelho, infravermelho, ondas de rádio, raios gama, tal. Isso é o espectro. Por que isso é importante para a astronomia? Porque eu observo um objeto num determinado comprimento de onda, eu vou entender uma parte do objeto. Para eu entender ele por completo, eu teria que observar em todos os comprimentos de onda. Tem determinadas situações, por exemplo, nascimento de estrela, na luz visível eu não consigo ver, porque você tem uma nuvem de poeira. Para a luz visível, aquela nuvem de poeira é uma coisa opaca. Primeiro, por que ele tem esse nome? Porque o nome do Hubble é em homenagem ao Edwin Hubble, grande astrônomo lá da década de 20, o cara que descobriu as galáxias. Então, o primeiro grande objetivo do Hubble era observar o maior número de galáxias possíveis para ver se o que o Edwin Hubble fez realmente estava correto. O Hubble foi o primeiro a ver um buraco negro e comprovar um buraco negro, descobriu muita coisa no sistema solar, entendeu? Descobriu tempestades em Saturno, tempestades em Urano e Netuno. Ele descobriu um negócio muito legal, foi a primeira vez que a gente viu galáxias colidindo. Foi o primeiro a ver um efeito muito importante chamado lente gravitacional, um grande aglomerado de galáxias, uma grande concentração de massa, que acaba, com isso, você consegue ampliar o poder do seu telescópio. Você vê coisas que estão muito mais distantes, porque funciona como uma lente, só que usando a gravidade para distorcer a luz. Você acha um aglomerado de galáxia e no aglomerado é cheio de arquinhos assim, ó. Pega um copo d'água aí na sua casa agora, põe ele na luz. Aquilo lá é que o Hubble que descobriu isso. Ele descobriu que o universo tinha muita galáxia, milhares. Então ele fazia foto de um pedacinho e ali tinha milhares de galáxias. Então o Hubble foi muito importante.
Mas logo depois que o Hubble foi lançado, o pessoal começou a pensar num próximo telescópio. Porque o Hubble, vamos lá, ele vê no ultravioleta, na luz visível e no comecinho do infravermelho. Então ele é limitado nesses comprimentos de onda. Tem coisa que ele não vai ver. Começaram então a pensar num telescópio que seria o complemento do Hubble, para ver principalmente no infravermelho. No infravermelho eu vou conseguir ver dentro de nuvens de poeira e gás. Igual eu falei, as nuvens de poeira e gás são opacas para a luz visível, mas são transparentes para o infravermelho. Então eu vou conseguir estudar muito bem como as estrelas nascem. O universo está em expansão. Quanto mais longe eu vejo coisas no universo, essas coisas estão indo para o vermelho. E quanto mais longe, elas vão para o infravermelho. Então, galáxias muito, muito distantes, só um telescópio no infravermelho é que pode observar. Então, pensaram nisso e criaram um projeto chamado Next Generation Space Telescope. Esse era o nome. Isso aí, o ano é 1996. Esse projeto passou por algumas revisões e aí, ali em 2001, decidiram que 10 metros era muita coisa e fecharam em 6,5 metros. Em 2002, esse nome era muito esquisito, Next Generation Space Telescope. Resolveram renomear esse telescópio. E é aí que deram o nome para ele de James Webb. Então vamos falar quem foi esse James Webb, porque esse James Webb é o nome de uma pessoa. O James Webb foi um cara muito importante na história da NASA. Ele foi o administrador da NASA na época do programa Apollo. Foi sob a administração dele que a gente pousou na Lua. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The lamp footbeds are only impressed in the surface. 2002, o telescópio é renomeado para James Webb. E aí começa a saga do James Webb, que eu tive o prazer de acompanhar toda. Em 2003, o James Webb ele é passado para uma empresa chamada Northrop Grumman. É uma empresa muito importante do setor militar americano. Ela lida também com o setor espacial, ela constrói satélites e tudo. E ela falou assim, eu vou construir o James Webb. E ela começa a construir o James Webb em 2003. E aí começa a construir o James Webb. Ele era um projeto muito, muito complexo. Tudo nele era muito novo. Para atuar no infravermelho, os seus instrumentos têm que estar muito frios. Mas não é frio, friozinho não. É frio a ponto de chegar perto do zero absoluto. Tem um instrumento do James Webb que opera a 5 graus acima do zero absoluto. Zero absoluto é menos 273, né? Por quê? Infravermelho é o comprimento de onda, é a radiação térmica que a gente chama. Se você tem um equipamento aqui, uma câmera, a câmera que está me filmando agora, ela está gerando calor. Esse calor aí já ia ferrar todo o dado adquirido pelo James Webb. Então, o equipamento tem que ficar muito frio, tem que ficar em estado criogênico, que a gente chama. Então, tiveram que desenvolver toda uma tecnologia para isso. Para ele ficar tão frio assim, tiveram que fazer um escudo de calor muito poderoso. O escudo de calor do James Webb é uma das coisas que mais deu trabalho na história. São folhas bem fininhas, um material que parece papel alumínio, mas não é, tá? É Kevlar, tem o nome lá dele, até é uma empresa que faz e tal, do tamanho de uma quadra de tênis. E são 5 folhas. Lembrando que essas folhas iriam ser abertas no espaço de forma automática. Então, tudo era muito novo no James Webb. Em 96 ele foi bolado o plano dele. 2003 é que ele vai começar a ser produzido, montado, construído. E aí começa a passar por vários e vários problemas. O James Webb ele teve, como o projeto era muito caro,
era muito complexo, ele passou por várias revisões, ele teve a ponto de ser cancelado várias vezes. Em 2011 foi um momento ali, auge de tudo isso, chegaram a fazer votação para cancelar ou não o James Webb. O problema é que já tinha gasto grana pra caramba. Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! No programa de hoje vamos ver que o lançamento do telescópio espacial James Webb foi adiado para março de 2019. Notícias não muito boas sobre o telescópio espacial James Webb. Foi definida uma nova data de lançamento. A data de lançamento agora é maio de 2020. E as notícias não são boas. Já vou dar logo de cara aqui para vocês. O James Webb agora vai ser lançado no dia 30 de março de 2021. Absolutamente não haverá lançamento do James Webb em março de 2021. No final, o James Webb custou 10 bi de dólares. Teve problemas muito interessantes, tá? Então, por exemplo, esse escudo de calor, várias vezes quando foram abrir, ele rasgava. Várias vezes. Não foi uma vez só não, foram várias. Vai lá, faz tudo de novo. Mais atraso. Atrasa mais não sei quanto tempo. Uma vez, para fazer esses motorzinhos ligar, tem que ter energia. Ligaram ele na tomada. Só que ligaram na tomada errada. Queimou os motorzinhos todos. Queimou. Ligou o 110 no 220. Queimou. Entendeu? Pegaram o James Webb uma vez e colocaram ele numa máquina para trepidar, para simular o lançamento dele. Na hora que tiraram ele, tinha um monte de parafuso solto. O que fizeram? Larga a mão, cara. Esse parafuso aí não vai servir para nada. Nada. Não caiu nada, deixa aí, deixa quieto. E ele foi passando por tudo isso. Lembra aí, galera? A história dele começa em 96. Ele vai ser lançado em 25 de dezembro de 2021, no dia do Natal. Só que não foi tão simples assim. Ele foi lançado da Guiana Francesa, a bordo de um foguete europeu chamado Ariane 5, e ele foi produzido lá na Califórnia. Então ele viajou da Califórnia até a Guiana de barco. Quando ele chegou na Guiana, colocaram ele lá no lugar. Quando ele estava lá, preso, soltou uma cinta que prendia ele. Quase que o James Webb, isso foi dias antes dele ser lançado, cara. Quase que dias antes do James Webb ser lançado, ele é destruído. Porque essa fita soltou e o telescópio podia cair. Mas dia 25 de dezembro, no dia do Natal, lá na Guiana Francesa, o James Webb foi lançado finalmente, foi para o espaço. 2, unité, top! 3, 2, 1, ligou, partiu! Vai, James Webb! O James Webb, então, ele tem um motor e tudo mais, né? O foguete leva ele até uma certa órbita, só que depois o James Webb tem que viajar. Viajar para onde? O James Webb, por conta do lance do infravermelho, de ficar criogênico e tal, ele não poderia ficar aqui, porque aqui é muito quente ainda para ele. Existem pontos de equilíbrio gravitacional que a gente chama pontos de Lagrange. O que quer dizer esse ponto? Se eu soltar um negócio ali, o objeto não cai nem para o Sol, nem para a Terra, nem para a Lua. Ele fica meio que em equilíbrio naquele ponto. Existem 5 pontos de Lagrange. O James Webb foi levado para um desses pontos, chamado ponto de Lagrange L2. É um ponto de equilíbrio gravitacional entre a Terra e o Sol, só que ele não fica parado. Ele tem que ficar se movimentando para ficar orbitando aquele ponto. Esse ponto fica a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. O James Webb foi lançado dia 21 de dezembro e ele demorou um mês para chegar nesse ponto. Ele foi viajando, ele tem um motor, ele ligou o motor e foi embora, viajando no espaço.
sozinho, até chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, ele entrou em órbita desse ponto. Era uma tensão, agora vai dar problema, agora vai dar errado, agora não vai ter como, agora vai ferrar. Para ele poder caber dentro do foguete, ele foi todo dobrado. Então, durante um mês, nessa viagem toda, a gente acompanhou todo o desdobramento do James Webb. Então, ele abriu umas hastes e tal. Lembra do escudo de calor? Que eu falei que toda vez que abria aqui na Terra rasgava? Agora a gente abriu no espaço. Se rasgasse, acabou. Era 10 bilhões jogado fora. Cada folhinha dessa que foi aberta, a gente acompanhava praticamente ao vivo. Cada folhinha dessa que era aberta era um momento de tensão. Ah, agora vai. Bom, abriu. Abriu a terceira, abriu a quarta, abriu. Conseguiram abrir. Depois que abriu, você teve que tensionar ela. Então, tudo isso, era momento. Ah, vai tensionar, vai rasgar. Tensionou, não rasgou. Opa, não rasgou. O espelho do James Webb, o espelho do Hubble, ele tem 2,5 metros e é uma peça de vidro única, de 2,5 metros de diâmetro. O James Webb não, são 18 segmentos que formam o espelho dele de 6,5 metros. O pessoal comemorando, vibrando, parecia final de Copa. Porque abriu o James Webb sem dar problema, porque podia dar vários problemas nisso aí. O pessoal falava que tinha 300 e não sei quantos pontos críticos para dar problema no James Webb, quando ele foi lançado, mas não deu em nenhum. Outra coisa importante, lembra que eu falei que o equipamento tinha que resfriar? Nessa viagem, o equipamento começou a resfriar e a gente acompanhava a temperatura também caindo. Um dos equipamentos dele, que é o instrumento do infravermelho médio, ele tinha que chegar a 5 graus acima do zero absoluto. E ele chegou numa boa também. Então o James Webb demorou um mês para chegar lá no ponto de Lagrange. Chegou lá, ele começa a observar? Não começa. Todo o equipamento, quando você manda ele para o espaço, ele passa por uma etapa de comissionamento, que chama. Então, o telescópio, você liga um instrumento, faz uma imagem, depois faz de outro jeito, depois faz para o outro lado, e os técnicos aqui, opa, tá legal, aprovado esse equipamento. Liga o outro, vai fazendo tudo isso. Até que, no dia 12 de julho de 2022, ele vai então fazer a primeira imagem da história do James Webb. E a partir dali ele começou então a trabalhar. Então o James Webb, ele está, olha só, hein? Vamos lembrar da historinha? 1996. Ele começa a trabalhar efetivamente em julho de 2022. Acabou de fazer 2 anos que ele está trabalhando no espaço. O James Webb, ele funciona da seguinte maneira, pessoal. Eu posso observar no James Webb? Até posso. Só que para isso eu tenho que fazer um projeto. Eu tenho que estar ligado a uma universidade, a um centro de pesquisa. Eu escrevo um projeto. Quero observar o planeta Júpiter, por exemplo. Por quê? Ah, porque eu quero estudar lá um tipo de nuvem assim assado para não sei o quê. Eu mando isso para uma instituição. Essa instituição vai receber projetos do mundo inteiro. Aprovou meu projeto entra numa fila. Então o James Webb, ele funciona por projeto. Ele não é um telescópio que está vasculhando o céu sem parar. Ele só observa objetos que são colocados nesses projetos. Quando você escreve o projeto, você tem que falar qual instrumento que você vai usar, qual filtro que você vai usar, por quanto tempo que você vai observar o objeto, tudo isso tem que estar detalhado no projeto. Ele foi lançado com quais objetivos? Estudar um período do universo chamado Era da Reionização. O universo, como a gente sabe, como a gente acha que sabe, vamos dizer assim, ele nasce com o Big Bang,
Então você tem muita energia ali, você tem um período que ele cresce muito, altamente energético, de repente ele dá tipo uma morrida. A gente chama de Era das Trevas, tá? Então ele teve o período inflacionário, depois a Era das Trevas. Depois, as coisas que ficaram aqui nas Eras das Trevas, elas começam a se recombinar. E as estrelas começam a brilhar e as galáxias começam a se formar. Esse período a gente chama de reionização. O universo é reionizado. A gente quer entender o que acontece ali. O problema é que ali está muito longe. Como ali está muito longe, está muito desviado para o vermelho, a ponto de chegar no infravermelho. Então, o principal objetivo do James Webb é tentar descobrir galáxias nesse período aqui. Nós estamos olhando coisa que aconteceu há mais de 13 bilhões de anos atrás, lá pertinho do início do universo. Esse é um objetivo dele, é entender o início do universo, como que se formaram as primeiras estrelas e as primeiras galáxias do universo. Pela conta que a gente faz com as evidências que a gente tem, esse início do universo aconteceu há 13,8 bilhões de anos atrás. O máximo que a gente pode chegar é onde o James Webb está chegando, que é no comecinho desse período da reionização. Quando o James Webb foi lançado, isso é uma coisa muito legal. Aliás, quando ele começou a trabalhar, ali em julho de 2022, saíram, acho que em uma semana, 4 ou 5 recordes de galáxia mais distante. Porque o que aconteceu? Os projetos, lembra que os projetos que eu falei? Eles começaram a rodar, os resultados começaram a ser entregues e o pessoal começou a publicar. Aqui a galáxia mais distante e tal. Depois foi revisar isso, não era bem assim e tal, não sei o quê. O outro objetivo do James Webb, muito importante, lembra do nascimento das estrelas? Que são as estrelinhas que nascem daquelas nuvens? O Hubble não consegue ver, mas o James Webb consegue ver lá dentro. Então, descobrir ou entender o processo de formação de estrela é um outro grande objetivo do James Webb, e ele está fazendo muitas imagens. O James Webb fez muitas imagens de estrelas nascendo, protoestrelas, que é uma fase antes da estrela, e ele está ajudando muito a gente a entender esse processo todo de formação de estrela. Outro objetivo importante do James Webb, entender como as galáxias vivem. Os astrônomos dividem o universo em setores com relação à idade. O iniciozinho do universo a gente chama do amanhecer cósmico. Coisas que estão um pouquinho mais próximas, já passou alguns bilhões de anos, a gente chama do meio-dia cósmico. Cosmic Noon, que eles chamam. E as coisas mais próximas de nós aqui a gente chama de universo próximo, entendeu? Então é assim que a gente divide. O James Webb, ele quer observar galáxias, muitas em todos esses períodos, porque aí nós vamos entender, a gente faz uma timeline da vida da galáxia, como que ela nasce, como que ela vive até chegar ao dia de hoje. Então esse é um outro grande objetivo do James Webb, e já tem muita coisa também, porque os equipamentos dele para fazer imagens são excelentes, cara, e fazem imagens no infravermelho, coisa que a gente não tinha antes. O James Webb, ele não é um substituto do Hubble, mas ele é um complemento do Hubble. O Hubble vê ultravioleta, visível e o comecinho do infravermelho, e o James Webb completa. A faixa do infravermelho ela é dividida em infravermelho próximo, médio e distante. O James Webb vê o próximo e o médio. Falta o distante. Precisamos de um telescópio para vir aqui agora. E é assim você vai completando o espectro. E é assim que nós vamos entender muito bem tudo que a gente vê. É descobrir uma bioassinatura. O que é isso? O Hubble descobre exoplaneta. Ele descobre um exoplaneta e aquele exoplaneta tem atmosfera. E ele passa para o James Webb. Vai lá estudar James Webb. O que acontece então? Quando um planeta com atmosfera passa na frente de uma estrela, a luz da estrela passa pela atmosfera. E a atmosfera do planeta funciona como um prisma. Ela decompõe a luz da estrela. Só que ela decompõe de acordo com os elementos químicos que estão na atmosfera. E aí, se tiver um elemento químico ali que é produzido por vida, a gente descobriu que tem vida naquele exoplaneta. Então isso é um grande objetivo do James Webb, é descobrir vida em outros planetas, através da bioassinatura. Então é isso que ele está fazendo, tá? Não descobriu ainda, esperamos que ele descubra.
ele não é um descobridor de buraco negro. Mas ele está estudando muito buraco negro, porque ele está descobrindo nessas galáxias distantes que você tem buracos negros ali. E aí você não consegue explicar isso ainda. Porque um buraco negro muito grande dentro de uma galáxia, você precisaria de muito tempo para ele estar ali. Só que ele está descobrindo buracos negros lá no início do universo. Aí os astrônomos estão tentando bolar aí as ideias do que acontece. Pode ser que esses buracos negros tenham se formado de uma maneira diferente do que a gente pensa. Pode ser que eles nasceram já muito grandes. Porque a ideia de buraco negro é que ele nasce pequenininho e um buraco negro vai batendo com o outro e com isso vai crescendo até chegar nesses grandes. Mas pode ser que esses grandes já nasçam muito grandes, a semente deles já sejam coisas muito grandes e que dão origem a eles. A NASA tem vários telescópios espaciais aí na próxima para lançar. Ela tem um muito legal chamado Nancy Grace Roman, e aqui vale um adendo nesse nome. Nancy Grace Roman, esse nome é o nome de uma mulher. Lembra lá no começo que eu falei do Spitzer? O Spitzer foi o cara que viajou aos Estados Unidos, mas dentro da NASA tinha que ter alguém que bancasse a ideia dele. E tinha. E era essa mulher. A Nancy Grace Roman, ela é conhecida no mundo como a mãe do Hubble. Porque foi ela que dentro da NASA bancou a ideia do Hubble. E agora ela vai ser homenageada num novo telescópio espacial, que talvez seja lançado em 2027, chamado Nancy Grace Roman, em homenagem a ela. Cara, o objetivo dele é meio que complementar os outros. Ele vai ver no ultravioleta e ele vai ver coisas melhores. Ele tem um campo de visão maior. Isso aí é muito bom para ver determinados objetos. Então ele vai fazer vários estudos aí também, mas complementando esses outros dois também, tanto o Hubble como o James Webb, mas ele vai ser mais ligado ao Hubble, porque o Hubble está chegando no fim da vida dele. Então pode ser que ele não trabalhe mais por tanto tempo. Então você tem que ter algum para substituir, talvez seja esse. Tem um outro telescópio muito legal que a NASA vai lançar, que é o Telescópio dos Mundos Habitáveis. Esse telescópio, ele vai jogar uma flor no espaço, como se fosse uma flor. É muito legal a imagem dele. Ele vai jogar uma sonda, essa sonda vai abrir um leque, igualzinho uma flor. Para quê? Ela vai tampar a luz da estrela e esse telescópio vai tentar ver planetas bem pertinho dessas estrelas. Planetas que estejam na zona habitável, igual a Terra está na zona habitável do Sol. E existe o grande sonho dos astrônomos, que é um chamado LUVOIR, que é um grande... O L no começo é de Large. É Large Ultraviolet Optical and Infrared Telescope. Então, seria um telescópio que cobriria todos os comprimentos de onda, ultravioleta, visível e infravermelho, com um espelho gigantesco e da mesma forma do James Webb. Ele seria dobradinho e se desdobraria no espaço. Por isso, quando o James Webb desdobrou sem problema, o pessoal ficou muito feliz, porque esse LUVOIR aí agora faz todo sentido dele existir.